Bom dia, vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre sistema nervoso. Sistema nervoso, de todos os sistemas da fisiologia do nosso organismo, é o mais complexo que a gente tem. Então, o cérebro, o próprio órgão, por sua própria natureza, já é um órgão extremamente complexo. Só para a gente ter uma ideia, que a gente tem de mapeamento do uso do nosso cérebro só é 10%. Então, dos 100% que a gente poderia utilizar, a gente só usa 10%. Algumas pessoas usam um pouco mais, que são aqueles superdotados. Mas só nesse exemplo a gente percebe a complexidade que é esse sistema. Então, o sistema nervoso, por definição, é responsável pela maioria das funções de controle do organismo. Então, tudo que seu organismo passa é controlado pelo sistema nervoso, coordenando, regulando todas as atividades corporais. Qualquer coisa que você imaginar que o seu organismo vai realizar, é o sistema nervoso que vai coordenar isso. E esse sistema nervoso, ele é composto por diferentes localidades de ação. Então, não é só no cérebro que isso vai acontecer, mas além do cérebro, vai acontecer também na medula espinhal. E na medula espinhal, cada parte da medula vai liberar ou vai controlar alguma parte ou algum órgão, algum sistema do seu organismo. Então, o sistema nervoso é formado pela parte cerebral e pela parte da medula, e dentro da parte da medula ainda a gente tem os nervos que a gente chama de nervos periféricos, porque eles saem da medula e vão até o órgão que ele vai controlar e voltam para a medula. Quem faz essa troca de informações, esse trato de informações, é o neurônio, que é a unidade funcional do sistema nervoso. Então, para o sistema nervoso funcionar, ele precisa da ação dos neurônios. E o neurônio é uma estrutura extremamente complexa. Ele é muito especializado e ele tem a função principal de transferir o impulso nervoso, né, a condução do impulso nervoso, de uma região para outra, para que você possa, e para que o sistema nervoso central possa ter o controle do que está acontecendo. Então, a morfologia do neurônio, por si só, já é bem complexa. Ele é formado pelos dendrítios, que é a parte terminal de recepção, é onde ele recebe o impulso nervoso. Esse dendrítio, ele é preso num corpo, que é o corpo do neurônio, onde tem as organelas citoplasmáticas e o núcleo do neurônio. Aí ele é composto pelo axônio, que é a parte comprida do neurônio, e onde vai transferir o impulso nervoso, nessa finalização do axônio, que é onde fica a terminação nervosa de transferência do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso é captado pelo dendrítio, passa pelo axônio inteiro e é transferida por outro. Para o impulso ser prolongado, para ele continuar, bem aqui tinha outro neurônio que ia juntar outro dendrítio e ia seguir esse procedimento por meio de uma sinapse. Só que aqui no axônio, a gente tem que fazer algumas considerações. O impulso nervoso, ele tem que ser muito rápido, porque as respostas são muito rápidas do sistema nervoso central. Então, o nosso organismo, como é uma máquina muito bem planejada, se ele passasse percorrendo o axônio normalmente, ia demorar muito. O que é que nosso organismo fez? O nosso organismo encheu o corpo do axônio com um negócio chamado de bainha de mielina. É essa bolinha aqui, ó. Essa bainha de mielina nada mais é do que uma capa de gordura que ela isola o impulso nervoso. Então, o impulso nervoso é um impulso elétrico, viu? O impulso nervoso chega aqui nessa ponta dessa bainha, como é uma capa de gordura isolante, ele não consegue passar.
Aí o que é que ele faz? Ele salta a bainha e vai para outro espaço, salta e vai para outro espaço, salta e vai para outro espaço. Esse ponto que o impulso nervoso salta, a gente chama de nódo de Ranvier, que é justamente o espaço que tem entre as bainhas de mielina para fazer o impulso nervoso se deslocar em saltito. Quando o impulso nervoso se desloca saltitando, obviamente a velocidade de propagação do impulso nervoso vai ser mais rápida. Então é por isso que a gente tem as respostas do sistema nervoso central bem rápida para qualquer coisa que seu organismo precise regular ou controlar. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, que é o cérebro, e a medula espinhal, que é aquele conjunto de nervos que passa por dentro da coluna vertebral, e é justamente essa medula espinhal que controla os movimentos superiores, os movimentos inferiores e todos os restos dos movimentos que a gente faz no nosso organismo. Se por acaso, em algum momento, você sofreu algum acidente e essa medula é cortada, ela é interrompida, você vai perder o controle dos movimentos no local onde ela foi interrompida. Então, quando você tem um acidente que quebra na altura do pescoço, por exemplo, aí, infelizmente, você vai ficar tetraplégico, que vai paralisar toda a parte dos membros superiores e toda a parte dos membros inferiores. Quando a medula quebra abaixo, no meio da coluna vertebral, aí você vai ficar paraplégico, só paralisando os membros inferiores. É aqui também, nessa medula espinhal, que aquelas pessoas que vão fazer algum tipo de cirurgia ou vão ter neném, vão parir, recebem aquela anestesia chamada de RAC. Ela é aplicada geralmente entre a terceira e a quarta vértebra torácica, mais ou menos bem aqui, e aí ela paralisa o corpo da cintura para baixo. Então fica tudo anestesiado da cintura para baixo. Então a agulha entra entre um osso e outro até alcançar a medula espinhal. Aqui no desenho ela está bem grossa, né, bem delgada, mas na verdade ela é 1000 vezes mais fina do que um fio de cabelo. Então é um negócio muito delicado do nosso organismo. Por isso que ela é protegida dentro da coluna vertebral, que é para evitar que ocorra algum tipo de rompimento. Então é a coluna vertebral, esse monte de osso, que vai proteger a medula espinhal. O cérebro é a parte mais importante do nosso organismo, porque é através do cérebro que a gente controla diferentes funções do nosso corpo. E aí é bom a gente entender que dentro do cérebro você está vendo que ele tem umas curvas, né? O desenho aqui mostra como se ele fosse encurvado, né? Esse cérebro, essas curvas, a gente chama de giro cerebral. Cada giro cerebral desse, ele registra alguma coisa que você já viveu na sua vida. Cada giro cerebral desse controla uma microparte do seu organismo. Por isso que quando você tem algum problema, algum traumatismo craniano que afeta ou que consegue danificar parte do cérebro, a gente pode ficar com alguma sequela, ou perder a visão, ou perder a audição, ou perder a memória de curta duração, ou perder a memória de longa duração, ou perder o equilíbrio, porque cada partezinha do cérebro controla micropartes do seu organismo. Além do cérebro, nós temos o cerebelo, que é considerado um cérebro primitivo, que também tem uma função importante no controle de alguns movimentos no seu organismo, e o conjunto que é formado pela ponte, o bulbo e a medula espinhal. Então, esse conjunto aqui é o que compõe o resto do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central está dividido em cérebro, cerebelo, bulbo, ponte e a medula espinhal. A ponte, o nome dela é ponte por uma questão bem lógica.
É porque ela faz a ponte de ligação entre o impulso nervoso do cérebro para o bulbo e o cerebelo. Por isso que o nome dela é ponte. E como eu havia dito anteriormente, cada giro cerebral desse, ele controla uma parte ou ele marca alguma parte do seu organismo. Então, quando a gente estuda desenvolvimento motor e aprendizagem motora, a gente ouve falar do negócio chamado de engrama motor, que é quando você aprende a fazer um movimento e esse movimento fica preso no seu cérebro, você nunca mais esquece, como, por exemplo, andar de bicicleta. Quem aprendeu a andar de bicicleta pode passar 1000 anos, no dia que pegar uma bicicleta vai voltar a andar. Por quê? Porque tudo que você aprende na sua vida, desde a vida intrauterina, dentro do útero, até o dia de você morrer, vai ficar marcado nesses giros cerebrais aqui que a gente tem. Por isso que é um sistema extremamente complexo. Temos o tálamo, que é a parte responsável pelas emoções e a memória, o corpo caloso, que é a parte responsável pela memória de longa duração, o hipotálamo, que é a parte responsável pela concentração e a inspiração, aquele povo que é criativo, o cerebelo, que desenvolve controles musculares, a hipófise, que é a glândula que vai secretar e vai coordenar todas as outras glândulas que tem no nosso organismo, a ponte, o bulbo e a medula espinhal, que vão dar origem aos nervos periféricos que vão coordenar e dar uma regulação para todas as outras funções do nosso corpo. Então, se a gente fosse fazer essa estrutura, como eu havia dito anteriormente, o que você entende sobre pensamento, movimento voluntário, linguagem, julgamento, percepção, e aqui julgamento e percepção pode entrar a questão da inspiração, da criatividade, da arte, tudo isso é desenvolvido aqui no cérebro. Em cada giro cerebral tem uma áreazinha que controla uma atividade dessa específica. O cerebelo, que é um cérebro modificado, é um cérebro primitivo, ele vai ser responsável pelo controle do movimento, do equilíbrio e da postura. Consequentemente, quando a gente aprende ou está aprendendo a andar, é o cerebelo que é estimulado. E o conjunto ponte, bulbo e medula vai ser responsável pela respiração, pelo controle da frequência cardíaca e a pressão arterial. Então, é uma área extremamente importante, porque se não tiver oxigênio e nem tiver sangue nos outros locais, nos outros órgãos do nosso corpo, a gente não funciona. Então, observe que a estrutura do cérebro é extremamente complexa. E ela funciona toda ao mesmo tempo, controlando tudo ao mesmo tempo. No sistema nervoso periférico, e o próprio nome está dizendo, fica na periferia da medula espinhal, nós vamos ter os nervos, que são o prolongamento da medula. Então, a medula espinhal passa dentro da coluna vertebral para ficar protegida, e de cada disco intervertebral entre a vértebra, nós vamos ter um nervo que é inervado uma parte do seu corpo. Então, nós vamos ter os nervos cranianos, que vão inervar a parte da cabeça, do pescoço, os gânglios desse nervo, que são a parte que capta as informações e encaminha para a medula espinhal, para que ela faça a resposta e devolva para o músculo. E nós vamos ter os nervos espinhais, que são os prolongamentos da medula espinhal, que vão inervar todos os músculos do nosso corpo. Isso vai até o final, até as pernas lá, nós vamos ter essa separação. Então vai ficar mais ou menos assim, ó.
O cérebro, o tronco encefálico, os nervos cranianos, que vão inervar a parte da cabeça e do pescoço, os nervos cervicais, que vão inervar a parte cervical da coluna vertebral, a medula espinhal, que vai passar dentro da coluna vertebral, o nervo radial, que vai inervar toda a parte dos membros superiores, o nervo femoral, que vai inervar toda a parte dos membros inferiores, e o nervo tibial, que vai inervar a perna. Observe que o nervo recebe o nome do osso ao qual ele passa próximo. Então, eu tenho o nervo cubital, porque ele fica ao lado do osso cúbito. Eu tenho o nervo femoral, porque ele passa ao lado do fêmur. Eu tenho o nervo tibial, porque ele passa ao lado da tíbia. Eu tenho o nervo plantar, porque ele fica na base do pé. Então, cada nervo recebe o nome do local onde ele está inserido. Os nervos torácicos vão ficar na caixa torácica, os nervos lombares vão ficar na parte lombar da coluna vertebral e os nervos sacro ou sacrais, vão ficar no sacro da coluna vertebral. Lembrando lá de anatomia, que você já deve ter estudado, a coluna vertebral é dividida em cervical, torácica, lombar e o sacro, que é a parte unida dos ossos, que vai ficar ao final da coluna vertebral. Certo? Cada nervo desse que eu disse para vocês, que sai entre um osso e outro da coluna vertebral, ele vai ter a função de controlar e de ajustar, de regular todos os nossos órgãos do nosso organismo. E aí entra dentro desse sistema periférico 2 tipos de sistemas de controle. O sistema simpático e o sistema parasimpático. Para a gente entender isso de uma maneira bem simples, a gente pode associar aqui. Tudo que o sistema simpático faz é acelerar, é ligar, é aumentar. Tudo que o sistema parasimpático faz é diminuir, desacelerar e desligar. Então, observe. O sistema simpático faz a dilatação da pupila, o sistema parasimpático faz a contração da pupila. O sistema simpático inibe a produção de saliva, o sistema parasimpático estimula a produção de saliva. O sistema simpático relaxa os brônquios, o sistema parasimpático contrai os brônquios. Edvaldo, você disse que o simpático sempre liga. Aí você está dizendo que ele está relaxando os brônquios. É porque para que o ar entre com maior facilidade, os brônquios têm que estar relaxados, né? O sistema simpático acelera o batimento do coração, o sistema parasimpático reduz o batimento do coração. E assim ele vai fazer com todos os órgãos que nós temos no nosso organismo. Observe que, além desses nervos que passam dentro da coluna vertebral, na medula, nós temos um conjunto de gânglios que estão alojados ao lado da coluna vertebral. E esses gânglios, eles funcionam como se fosse uma secretaria. Se a informação que precisa ser dada for muito simples, então não precisa ela ir até a medula, que é um órgão mais importante. No próprio gânglio, ela é processada e a resposta é enviada. Todas essas respostas que chegam, todos esses estímulos que chegam e todas essas respostas que voltam para o órgão, tudo é transferido por meio do neurônio, através da transferência do impulso elétrico que eu mostrei anteriormente, por meio de saltito. Então, os gânglios, eles vão auxiliar nesse processo. Caso o estímulo seja algo bem complexo, que o gânglio não saiba resolver, aí ele vai consultar a medula para saber o que é que precisa ser feito. Aí aqui vai ter uma resposta mais elaborada, mais complexa, a respeito do que é necessário ser resolvido.
e aí a resposta é enviada para o órgão que está solicitando. Nesse processo, existe um negócio chamado de arco reflexo, que a gente faz isso toda vez, o dia todo, a vida toda, todos os dias, e muitas vezes a gente não entende como é que funciona. Então, às vezes você está desatento e toca o dedo em alguma coisa quente, né? Então, o calor, aquele negócio quente, é o estímulo. Esse estímulo vai aquecer seu dedo, ou vai queimar seu dedo, e vai promover para o sistema as terminações nervosas que nós temos na ponta do dedo, chamado de terminação nervosa de calor, que são os rubídeos. É um tipo específico de terminação nervosa que só capta estímulo de calor. Ele vai captar esse estímulo, vai mandar essa informação por meio dos neurônios até a medula espinhal. Lá na medula espinhal, essa informação vai ser processada, dizendo: olha, tem um negócio quente, está queimando meu dedo. Aí o que é que a medula espinhal vai processar? Levanta a mão. Essa resposta é enviada pelo nervo motor, que é um nervo extremamente complexo, que ele vai se ligar ao músculo que controla a sua mão, e esse nervo motor vai dar a resposta do estímulo para o músculo do braço, que a gente chama de músculo efetor, que é o que executa o movimento, que é levante a mão, e aí a resposta é levantar a mão. Observe que é um circuito extremamente complexo, mas que isso acontece em questão de microsegundos. Então, para a gente ver a complexidade que é o nosso sistema nervoso central. Você pode testar isso com você mesmo, e é até interessante vocês fazerem isso na aula, se vocês quiserem, obviamente, é fazer o estímulo patelar. Você fica sentado, deixa uma perna flexionada e livre, sem estar apoiada no chão, e aí você bate com o martelo bem no tendão patelar. É o tendão que passa por cima da patela e se fixa na tuberosidade tibial, aquele ossinho que fica bem aqui. Na hora que você aperta o tendão patelar, que ele contrai o músculo, ele vai fazer com que o músculo da coxa estique, né? Ele vai estender o músculo da coxa. Esse músculo da coxa estendido vai mandar uma informação para a medula espinhal, dizendo: olha, o músculo estendeu, tem alguma coisa errada, porque eu estou sentado e o músculo está estendendo. A medula espinhal vai processar essa informação e vai saber por que é que ele estendeu. Alguma coisa deu errado para ele estender. E aí vai criar uma resposta para essa informação. Vai mandar uma resposta para o músculo da coxa e fazer com que ele contraia. E aí, na hora que ele contrai, a sua perna vai fazer aquele movimentozinho para frente. Isso tudo acontece numa questão de microsegundos, mas é importante a gente entender que todos os movimentos do nosso corpo funcionam do mesmo jeito. E todos os estímulos do nosso corpo também funcionam do mesmo jeito. O estímulo é captado por alguma terminação nervosa, é encaminhado para a medula espinhal ou para o sistema nervoso central, dependendo da complexidade da resposta. Essa resposta é formulada e ela é devolvida por meio de um neurônio motor, que é o que vai executar a resposta. Esse neurônio motor vai comprometer ou vai atingir o músculo do qual essa resposta precisa ser obedecida, e aí esse músculo vai efetuar o movimento. Então é assim que funciona. Resumindo, o sistema nervoso central funciona assim. Tem o sistema nervoso central, que é dividido em sistema nervoso central, encéfalo, cérebro, cerebelo e o tronco cerebral, e o sistema nervoso periférico. Dentro do sistema nervoso central, nós temos o telencéfalo e o diencéfalo, que vão compor o cérebro, o mesencéfalo e o metacéfalo, que vão compor o mesencéfalo,
o metacéfalo, que vai compor o cerebelo e a ponte, e o mielencéfalo, que é um cérebro bem pequenininho, que vai compor o bulbo. No sistema nervoso periférico, nós temos o sistema nervoso autônomo, que vai controlar o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso autônomo parasimpático e o sistema nervoso autônomo entérico. O sistema nervoso simpático é aquele que vai ligar e acelerar as coisas. O sistema nervoso parasimpático é aquele que vai desligar e desacelerar as coisas. E o sistema nervoso entérico é aquele que vai controlar as vísceras. Como, por exemplo, na hora que você quer ir ao banheiro, que a sua bexiga está muito cheia, aí a gente fica com aquela vontade de ir ao banheiro, a gente tem aquela sensação de que precisa ir no banheiro. Quem é que controla isso? É o sistema nervoso autônomo, que está o tempo todo me dando aquela informação. Vai no banheiro, você precisa ir no banheiro. Até mesmo quando a gente está dormindo, que a sua bexiga está cheia, você acorda para ir no banheiro, porque o sistema nervoso autônomo fica mandando mensagem para você. Se ele não consegue mandar mensagem com a sua consciência, ele a usa de outro artifício, como, por exemplo, você sonha que está urinando em alguma coisa. Aí você acorda para ir no banheiro. Então, o sistema nervoso autônomo sempre vão estar ligados, controlando todas as funções do nosso corpo. E o sistema nervoso somático, que vão ser responsáveis pelos movimentos involuntários. E aqui está o batimento cardíaco, aqui está a frequência respiratória, aqui está o movimento peristáltico na deglutição dos alimentos. Então, aqui é o sistema nervoso somático que vai coordenar. Não sou eu que fico dizendo, né? Engole ou respira, inspira. Não sou eu que fico dizendo isso, é o próprio sistema que se organiza para controlar isso. Tranquilo? Muito obrigado e até a próxima.